Irmãos, hoje nós vamos continuar a nossa disciplina, de hermenêutica, e essa disciplina ela é importantíssima. Por quê? Porque é a base para nós conhecer as Escrituras. É a base, Por exemplo, a gente não diz que a Bíblia fala que muitos falsos mestres apresentariam-se, falsos pastores, falsos ensinadores, lobos, cães. Então tudo isso eles virão como? Eles virão demonstrando que são cães, lobos, demonstrando a sua natureza? É claro que não. Não, eles vêm sutilmente, Eles vêm devagar, e quando você menos pensa, você acha que está na verdade, mas estão no engano. Então, para nós não cairmos nesse engano, nós temos que conhecer as Escrituras, temos que saber a interpretar. Cada um de nós que estudamos a Bíblia, que somos estudante da palavra, nós somos intérpretes da Escritura. Só que nós temos o costume de aplicar antes de interpretar. Nos ensinaram assim. Nos ensinaram a aplicar na nossa vida, aplicar a palavra. Só que antes da aplicação vem uma palavrinha chamada interpretação. Nós vamos aprender hoje também. Então, antes da aplicação, nós temos que interpretar. Porque uma interpretação errada vai gerar o quê? Uma aplicação certa ou errada? Errada. Então, se eu interpreto errado, eu aplico errado. Eu estava comentando com os irmãos o básico. O que é interpretação? A interpretação é você extrair. Você vai tirar do próprio texto. É aquilo que o próprio texto está dizendo. É o texto falando. Isso é interpretar. E o que é compreensão? Compreensão, ela é aquilo que você entendeu a partir da sua interpretação. Exatamente. Então, a interpretação é do próprio texto e a compreensão é aquilo que se tira da interpretação. E daí vem a aplicação. Então, se você interpretou errado, você vai compreender errado e vai virar bola de neve, Você vai aplicar de forma errada as Escrituras. Então, para não aplicarmos errado, como nós já vimos isso, a gente estuda muito no básico. No básico nós trabalhamos bastante isso. E para isso existem métodos, diversos métodos que você pode aplicar. Nós vamos estudar alguns. Essa aula está bem longa. Bem longa. Nós não vamos ter a condição de fazer tudo, mas eu gostaria que vocês se aplicassem nessa aula, antes nessa aula, lessem, pegassem o livro, tentassem extrair o máximo possível do conteúdo dessa última aula, porque são vários métodos que você pode aplicar quando você for interpretar. Você pode aprofundar isso também, você não precisa ficar só no conteúdo do livro, você pode buscar, Hoje nós temos a internet aí que nos ajuda, desde que você busque corretamente, Mas se você buscar ali a partir desses métodos, certo? Irmãos, então a importância do método. Hoje eu não estou muito legal, hoje eu estou bem cansado, então os irmãos já vão me perdoando. Irmãos, olha ali na importância do método. Eu separei algumas coisas aqui. Método é o quê? O que é um método? A gente fala a palavra método, é a maneira que a gente faz alguma coisa, não é? Eu tenho um método de estudo, tenho um método de trabalho, tenho um método de fazer o meu serviço. Então, método é alguma coisa ordenada, organizada, que você faz, usa, utiliza. Isso daí é tranquilo aqui. Eu marquei lá só alguns pontos, porque não tem como a gente passar por todo o conteúdo. Eu vou passar bem os tópicos. Na parte A, eu coloquei assim, que é importante você ir pessoalmente ao texto, certo? Tá ali, ir pessoalmente ao texto. Eu marquei do lado aqui, isso é importantíssimo.
Porque nós somos acostumados a ouvir. Na página a minha é 83, não sei se é mesmo. 83. A gente é acostumado a ouvir e acreditar já de início, né? Porque foi fulano que falou, foi ciclano, foi o pastor tal, foi o irmãos. Não sei quem que falou aqui, não sei se foi no médio, no básico, que a pessoa citava texto, daí quando o filho de um obreiro ia ver, não era o texto que ele citava, estava errado, não sei se é aqui no... Foi você que falou? Então não era o texto, então às vezes a pessoa quer se aparecer, né? Porque quer dizer que tem conhecimento, que conhece Bíblia, e fala, lá em Gênesis tal, está escrito assim. Mas não está escrito, né? Você vai. Então, irmãos, cada texto que você for ler, procure. É por isso que nós aprendemos lá em homilética que não é muito bom para o pregador ficar citando muitos textos, porque aí ele vai fazer o quê? Ele vai tirar a atenção de muitos, ele vai fazer com que a pessoa ela vá buscar o texto e nessa ida busca o texto, às vezes ele perde o raciocínio, né? A pessoa distrai ali procurando, ela perde o raciocínio a lógica, né? A linha lógica da mensagem. Então, geralmente cite amplamente, né? Cite, na Bíblia, no livro de Gênesis, lá pelo capítulo tal, está escrito isso. Então, depois, se vocês quiserem, vão dar uma olhada. Aí ativa a curiosidade da pessoa buscar, anotar e depois eu vou ler, porque agora eu não vou ficar procurando. Então, é importante ir pessoalmente. Tem dúvida? Vai para o texto. Vai procurar. Vai analisar. A pessoa falou que está escrito na Bíblia. Será que está escrito mesmo? Muitos falavam, né? Você talvez já ouviu, né? Que a Bíblia diz que ovelha gera ovelha. Nunca viu? Ovelha gera ovelha. Mas não a Bíblia. Então, hoje no meu ciclo. Aquela também do caíra do homem, levantar de Deus. Caíra do homem, levantar de Deus. O justo pode cair, né? 7 vezes. Tem alguma coisa em Provérbios? Tem uma coisa semelhante. Né? Às vezes são interpretações a partir de um texto, mas às vezes fogem do contexto. Mas esse daí é Provérbios. Isso aí a gente fala muito no núcleo, porque as ovelhas trazem ovelha para o núcleo, certo? Sim. Os líderes procuram líderes no grupo, e os pastores procuram pastores dos líderes. Por isso que ovelha ovelha. Não, mas não é a Bíblia. Então, não é a Bíblia que fala, e essa é uma palavra assim que tira responsabilidades, né, às vezes do pastor, porque eu já vi muito pastor falando para jogar, vocês que tem que se virar. Agora, se você usar num contexto certo, não tem problema você usar essa palavra. Agora, eu já vi muitos pastores que diz, é ovelha que gera ovelha. Aí eu gosto muito do que um pastor falava para nós lá, o pastor presidente, ele foi nosso pastor presidente. Ele disse, no céu não entra pastor. Porque já tem um pastor. Já tem um sumo pastor lá. Né? Então no céu só vai entrar ovelha só. Então o pastor, acima de tudo, ele é uma ovelha. Ele é uma ovelha. Então, muito cuidado. Por exemplo, aquele texto, né, que a Bíblia diz que até a tristeza salta de alegria na presença de Deus. A Bíblia fala. Então, fala. Onde que fala? Meu cunhado sempre repete essa palavra. Não, então, está em Jó. O texto está em Jó, que diz, na presença dele salta. Não, mas acho que tem um salmo. Tem salmo lá. Veja lá. Então procura lá. Eu achei em Jó, na presença dele salta de alegria numa tradução. Só que Profeta, acho. então o texto que eu achei está em Jó, que eu procurei, e é lá no Leviatã, lá no 41. Daí agora, se você pegar outra tradução, você vai ver que diante dele salta o terror. Está em outra tradução. Então se você pegar o meio da corrigida, vai estar salta de prazer.
Aí você pegar outra, vai estar salta de terror, porque na frente daquele monstro, é claro que vai ser o terror, né? Então, muito cuidado, né? Por exemplo, usaram bastante assim, ó, a palavra se renova, né? Porque a palavra de Deus se renova a cada dia. Não, a palavra não se renova. Eu que não. As misericórdias, né, se renovam. A palavra é a mesma, a Bíblia fala. Que a palavra pode passar céus e terra. Então tem vários jargões das pessoas dizendo que está na Bíblia e não está. Então vá pessoalmente ao texto. Por quê? Isso aí pode gerar a pessoa talvez não for uma má interpretação, né? Uma interpretação errônea. Às vezes a pessoa fala porque está acostumada a ouvir. Nem ele sabe que a Bíblia não fala aquilo. Não cai uma folha da árvore. A turma fala que isso que o Senhor permite. Isso aí não tem no texto, né? Então outra coisa, outro ponto que eu anotei. A D ali, a C antes. Estude constante e sistematicamente. Não retenha a decisão, não retenha a descoberta, reparta, né? Tem gente que é urso, né? Frente urso, ele descobre algo na Bíblia, ele abraça e não quer entregar. Não, reparta aquilo que Deus te deu, as revelações que Deus te deu. Aplique a sua própria vida, a palavra de Deus e os resultados de estudos bíblicos e metódicos. Lembra de Esdras? Que ele se aplicou para viver, para praticar a lei. Então isso é muito importante. Irmãos, vamos ver alguns métodos. Aqui ele separa alguns métodos. Nós temos aqui o método analítico, básico, né? Achou? É Jó mesmo, né? No Google tem Jó, mas tem 16:11 de Salmos. O que diz? Tu me farás, eu estou aqui na atualizada, não pouquinho, mas é esse aqui. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. A gente se refere a esse texto. Mas só que é diferente esse do Jó. Não, pois é nesse texto que a gente se refere. Quando no louvor, quando a gente fala, Quiquinho fala também nisso, a gente se refere a esse texto. Na sua presença a fartura de alegria. A delícias perpétuas. Ele fala assim que até tristezas Salta de alegria. Que daí já é uma interpretação. Esse tem agora, leia Jó 41. Daí lá tem do Leviatã. Vê como está a tua tradução, vamos ver, Jó 41, 22, né? Daí esse aqui não Veja. lembrava. No seu pescoço reside a força, Parte B que eles falam e lá. diante dele salta o desespero. Aqui está a tua tradução. Até a tristeza salta de prazer. Até a tristeza salta de prazer, né? Então, a tua está certa, a tua versão. Diante dele, o desespero, há terror. Agora, naquela tradução lá, aí você pega só a parte B. Sai a tristeza da alegria. Você pega, porque nós somos hábeis nisso, né? Nós pegamos só porção do texto que nos agrada e queremos fazer. Sim. E acaba fazendo, às vezes, até Uma doutrina, né? Isso aí gera uma má interpretação, né? Gera uma interpretação errônea da Escritura. Então, por isso que a gente tem que sempre analisar. Nós vamos ver aqui, nunca excluir o que vem antes e o que vem depois do texto. Quando a gente vai fazer uma exegese, uma hermenêutica, uma interpretação, a gente nunca pode excluir aquilo que está antes, aquilo que está depois, porque isso está dentro de um contexto. Os textos não são isolados, né? Nós fomos estragados por um negócio que se chama caixinha de promessa, né? Que a partir de nós era meio que ciganos, né? Antigamente, né? A partir de um versículo a gente queria interpretar tudo. Mas é igual aquele texto lá do Filipenses, né? 4:13, que tudo posso naquele que me fortalece, né? Mas se você ver antes, o apóstolo Paulo está ali. Por que ele pode? Porque ele fala de toda aquela situação que ele está vivendo de dificuldade. E a gente tira aquilo ali como se fosse tudo posso naquele que me fortalece. Mas ele pode tudo porque ele está falando de toda a situação difícil que ele está vivendo. É isso que você falou, a gente tira um versículo e os pregadores, a gente desde criança na igreja, Ouvindo, né? Aquilo lá viram, né? Vira uma doutrina. Até na de Nelson está diferente, eu não vou lembrar agora como.
como está lá na de Nelson. Lá de Nelson, acho que está assim, eu posso suportar todas as coisas em Cristo que me fortalece. Olha, também. Acho que é assim que está escrito lá, posso suportar todas as coisas. Por quê? É coerente com o contexto. Porque o contexto, no versículo 12, né, diz que ele sabe passar necessidade, vai passar bastante. Daí ele colocou lá no 13, que é famoso, posso todas as coisas, ele colocou em Cristo, posso suportar tudo. Mas nós não suportamos nada daquilo ali que ele está falando. Pelo contrário, qualquer coisinha a gente já quer desistir. E aí ele fala aquilo ali como se fosse um talho nesse Um chavão, né? Um jargão. Isso. E a construção. E as pessoas não colocam também, né, na parede, né? Ou deixa a Bíblia aberta. Tem aquele que habita nos, né? Aquele que habita, né? A sombra do onipotente descansar. Exatamente. Ficou bem claro, ele que habita, tá? Vai ficar com todo mundo. Tem que habitar. Olha lá, irmãos, o método analítico é o quê? É você fazer análise. Você vai perguntar quem escreveu, o que escreveu, quando escreveu, onde ele escreveu, por que ele escreveu aquilo ali, como ele foi escrito. Então é você fazer uma análise mais minuciosa, né? O método analítico é exatamente você ir na minuciosidade, né? Você ir nos pormenores para poder descobrir o máximo daquele texto. É o que a gente deve estudar como estudante de teologia. A gente faz isso mais ou menos, né? A gente procura, os livros procuram, né, mostrar quem escreveu, por que escreveu, o destinatário. Então nós estudamos isso no básico, né, sistematicamente, este ponto. Mas você pode fazer isso na tua casa com alguns capítulos. Por exemplo, na escola dominical desse trimestre apareceram alguns erros, né? Um dos erros dessa lição 3 é que o autor lá, o comentarista, colocou que o Samuel profetizou no capítulo 2, versículo 28 a 30 e pouco mais ou menos. Samuel profetizou sobre a casa de Eli. Mas não foi Samuel, está lá no texto, lá um certo profeta, não tem nome desse profeta. Aí ele já colocou como Samuel. Então é isso que é o método analítico, é você fazer análise minuciosa, você olhar que é realmente os pormenores. A Bíblia não diz que foi Samuel que profetizou. Lá na frente Samuel vai ter, é só no capítulo 3 que Deus chama Samuel, no capítulo 2 não. Então, quando a gente usa esse método analítico, faz uma análise, a gente conhece melhor as escrituras, né? Tem a condição de saber mais da palavra. Então, olha ali, interpretação, ele colocou aqui, correlação e aplicação. É observação primeiro, né? E a correlação é exatamente o que eu falei ali, anote versículos do mesmo capítulo que se correlacionam, né? Então, anote, né? Anote, veja o que ele fala. Às vezes ele fala a mesma coisa com outras palavras, e você, se você não observar isso, você pode dar uma interpretação para um e outra interpretação para outro, só que ele só está repetindo. Isso acontece muito nos livros poéticos, repetição, né? Por causa da questão de rimas e questão de linguagem poética, aí ele vai repetir, às vezes a gente quer dar vários significados para algo que é a mesma coisa, só muda, às vezes muda a forma de falar. Então tome muito cuidado com isso. E depois aplica, né? Então você observa que geralmente nós vamos de trás para frente, né? Nós queremos aplicar, daí depois a gente vê, né? O que acontece? Então, esse é um problema, porque nós já estamos acostumados com a aplicação do texto, porque já nos pregaram muito tempo sobre isso. Aí nós já estamos acostumados com aquela aplicação, e isso bloqueia a nossa mente de conhecer. Quer ver o texto que eu gosto muito? Presta uma Bíblia para mim. A Bíblia ficou no carro. Você não. Quer ver? Se eu falo algo e eu mesmo interpreto, eu preciso de alguém que interprete o que eu falei? Não, eu já dei a interpretação, eu já falei, isso significa isso, pronto.
Agora nós, porque nós lemos a palavra pela metade às vezes, lá no final vai falar das parábolas, eu já quero falar dessa parábola aqui, que é a parábola do joio, que está no 24, e tem a explicação, a partir do capítulo 13 de Mateus 24, e a explicação está lá no 36, mas como eu sou hábil em pegar só a parábola, né, e querer dar a minha explicação, aí eu erro na interpretação, porque Jesus já deu o significado. Se ele já deu, não precisa, quem melhor, né, do que ele, né, que falou, ele mesmo interpretou. Então, o contexto do capítulo 13 que a gente tem que entender, para poder entender a parábola do joio e a interpretação de Cristo. Qual que é o contexto do capítulo 13? Ele vem aqui, falando sobre a parábola do semeador. Ele fala lá, todos aqui devem conhecer, né? Devem conhecer essa parábola. E ele diz assim, que a semente é a palavra de Deus. O coração, os solos onde ela caiu, são os corações dos homens. E solos, alguns bons, outros ruins. Jesus já explicou, não preciso criar mais nada. Aí é o que? É o Senhor. O que significa a parábola? É o Senhor indo semear no terreno do inimigo. Não é? É o Senhor indo semear no terreno do inimigo. Isso através do que? Da pregação do Evangelho. Pregação do Evangelho. Agora a parábola do joio e do trigo é uma parábola ao contrário. O inimigo semeou no terreno do Senhor. É o que ele diz aqui, A outra parábola ele propôs, 13 e 24, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Então esse homem semeia boa semente. Mas, enquanto os homens dormiam, olha ali, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também o trigo junto, né? Deixai crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-os os feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Aí a gente já começa lendo isso aqui, nós mesmos vamos dar a nossa interpretação, né? E qual que é a nossa interpretação? É que na igreja tem joio e tem trigo, né? Essa é a nossa interpretação, né? Não é nossa, a gente escutou do dia inteiro. Então, por que eu digo nossa? Porque nós escutamos. E até hoje você vê de sábado. Não fui eu, foi Adão, né? Não fui eu, Deus, que peguei, foi ela. Nós vamos dar a interpretação que nós recebemos, nossa interpretação. Mas Jesus já explicou. Olha lá no versículo 36 em diante. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. Chegando ele e os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do... ele que semeou a boa semente. 38. O campo é o mundo. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Agora aqui que veio o problema da interpretação. Por quê? Aqui que veio um grande problema, porque interpretaram antigamente que reino era tudo. Não, quando ele fala do reino, ele está falando do seu reino na terra. O seu reino começa através da igreja, mano.
começa com a igreja, é claro, mas quando a Bíblia fala de reino, mais especificamente, ele vai culminar lá no reino milenar. Então, quando ele fala do reino, né, bodas do reino, diferente de bodas do cordeiro. Bodas do cordeiro é bodas é a festa de recebimento da esposa, né? Agora, bodas do reino é a festa do seu reino, quando ele ajunta todos. Olha lá, o joio são os filhos do maligno. Aqui, ó, ele mesmo está dizendo, ó, o joio são os filhos do maligno. Irmãos, a igreja não tem filho do maligno. Tem cães, tem lobos, né? Falsos mestres. Tem os falsos, tem os cães, lobos, que a Bíblia não diz. Paulo diz, ó, depois da minha partida vão se levantar lobos. Muitos. Ó, o inimigo que semeou é o diabo. O diabo está semeando na igreja? O diabo não semeia nada na igreja. Está aqui o texto. O próprio Cristo já deu a interpretação. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é a consumação do século. Nós estamos na consumação do século? Consumação do século lá no final, lá no fim, no milênio, é a consumação do século, o tempo dos homens. Lá que vai ficar claro, né? E aqui ainda diz, ó, e os ceifeiros são os anjos. Nós somos anjos. Até porque, né, a gente não tem como julgar. Minha mãe né? vive dizendo que é muito forte, né? A gente está julgando as pessoas, né? Exatamente. Tem um anjo, meu filho. Ó, pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem, dos seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes, que é o inferno. Então os justos resplandecerão como o sol no seu reino, no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem que prestar atenção quando ele fala quem tem ouvidos para ouvir, né? Igual ao Apocalipse lá. É prestar atenção. Então, irmãos, o que Jesus está dizendo aqui, ó? Não pode deixar aí. O Senhor veio e semeou no terreno do inimigo a boa semente, que é a palavra, porque a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Vai chegar um momento que o inimigo vai semear. Vão semear no reino do Senhor. E como que vai ser essa semente, né? Como que ele vai fazer para semear? São aqueles rebeldes que restarem. Se você pegar isso, tem que ir para a escatologia. Esse texto é uma parábola escatológica. Aí você vai lá para Zacarias 14, diz que os que restarem das famílias, né, que vierem, porque no Armagedon vai haver muita morte, né? Mas quem que vai guerrear no Armagedon? Quem que vai para a guerra? Geralmente quem vai para a guerra não é homens, na idade da guerra. Então vai sobrar mulheres e crianças. Então esses serão aqueles que vão restar, mas eles são do maligno. Eles têm natureza mal. Então esses, o Senhor vai permitir que eles entrem e passem pelo milênio. E a Bíblia fala ainda que no milênio vai ter gente rebelde. Que não vai querer ir para Jerusalém. Que não vai querer. E a Bíblia fala que Deus não mandará chuva, né? Jesus não mandará chuva para esse povo. Então eles vão passar. A geração má vai passar. Mesmo Cristo reinando. Isso para provar que, mesmo não tendo nenhuma influência do diabo, o homem, ele é corruptível. Porque lá no Éden foi seduzido pelo diabo, né? Agora no milênio, o diabo não vai seduzir ninguém, porque ele estará aprisionado. E quando acabar o milênio,
Satanás vai ser solto e vai seduzir essas pessoas. Vai seduzir essas pessoas. E muitos vão com ele. Muitos vão com Satanás. E aí vai ser essa guerra, essa batalha que é o chamado a última batalha, né? A última batalha não é Armagedon, é o Gog e Magog. Então essa batalha que é contra Satanás contra Cristo, né? Que vai pelejar. E não é o que o texto diz lá? Mandará o Filho dos homens que façam essa ceifa. Porque o joio já vai estar separado e o trigo estará com Cristo. O trigo estará com Cristo e o joio estará com o diabo. E daí ele vai ser lançado no... Esses não vão passar pelo trono branco, porque o julgamento dele já foi dado, né? Já foi separado ali. Aí agora ele vai queimar. Porque o julgamento das nações, que muitos usam erroneamente, que é o julgamento das nações, é as nações que vão entrar para o milênio, mas não é. O julgamento das nações é durante todo o milênio. Porque Jesus estará reinando, mas eles não vão querer o reino de Cristo. Quem não quiser o reino de Cristo já está... Não quer. Tem gente que não quer, tem gente que você prega o evangelho, prega o amor, você demonstra amor, mas eles não querem Cristo. A Bíblia fala que aquele que não quiser aceitar a justiça tem hoje o Espírito Santo convence do pecado e do juízo. Então, observou como que é uma interpretação dentro do seu contexto? Muitas coisas a Bíblia mesmo responde, às vezes não no mesmo capítulo, como é. A Bíblia responde, pode ser, tem coisas ali em Gênesis que você vai ter a resposta em Apocalipse. Então você tem que ler Apocalipse. Tem coisas de Apocalipse que você vai ter resposta em Daniel, tem coisas de Daniel que você vai ter resposta em Apocalipse. Livros que se correlacionam aqui, anote versículos, mas aqui não fica só nos versículos, ou capítulos, não fica só em capítulos, você pode colocar até livros, né, que se correlacionam. E a partir daí faça a aplicação. Então, irmãos, vocês observaram que a vida toda, né? Eu também fiquei frustrado quando eu fiquei sabendo disso, né? A vida toda nos ensinaram. E aí a gente tem que rever alguns conceitos nossos, né? Para nós aprender a real significado da palavra de Deus. Certo? O método sintético. Já diz, né? Sintético já é mais... ele é uma síntese, não é tão minucioso, né? Então é ler, observar, tomar nota. Então você vai ler e tomar nota daquilo, é tipo um resumo daquilo que você entendeu. Daí está lá, recomendações: descubra o tema principal, desenvolva o tema principal, indique temas dentro da atmosfera ali, né? Atmosfera e forma literária do livro. Então é algo mais resumido, é algo mais simples. O analítico não, o analítico você vai a fundo. O temático é você descobrir, né? Qual o tema que fala. Por exemplo, tem o capítulo 11 de Hebreus. Qual que é o tema do capítulo 11? Fé. Então aí, eu já descobri o tema do meu capítulo 11 de Hebreus. É fé. Então peguei um capítulo fácil, né? Mas você pode fazer isso com todos os capítulos que você for estudar. Eu posso fazer isso com livro também. Qual que é o tema do livro tal? O que ele trata? Então isso é temático, é você descobrir o tema, o que foi tratado no livro, certo? Método biográfico é você ver as narrativas ali, né? Biografias, exposição, tem vários tipos aqui, Biográfico já está dizendo, né? O método biográfico, por exemplo, eu vou analisar a vida de Davi. Para eu analisar a vida de Davi, eu tenho que ficar só em Samuel? Não, eu tenho que ver todos os textos que falam de Davi. Tem textos lá em Salmos, tem textos lá em Reis, tem textos lá em Crônicas. Eu tenho que pegar para descobrir a vida de Davi. Tem Bíblias que fazem isso, né? Tem livros que fazem isso. Então, usam esses métodos.
E o tipo, né, que ele coloca todos os tipos. Tem a narrativa simples, tem a exposição narrativa, exposição do caráter ou a argumentação, né? Então isso aí é os detalhes. Temos um método histórico. Outro ali, ó, o histórico é você analisar o quê? Já disse também, né? É fácil, né? Você analisar o contexto, que eu já vou colocar ali o fundo, né? O pano, que às vezes não, você já ouviu algum pregador falar, o pano de fundo do livro. Ele está falando do contexto histórico. Alguns já usam mais isso, né? O contexto histórico do livro, mas alguns gostam de usar o termo pano de fundo. Só falam isso, né? E quem conhece a linguagem entende. Já sabe, quando ele fala pano de fundo, ele está falando do contexto histórico. Aí vou analisar o que? Profetas, por exemplo. Que lugar o profeta profetizou? Onde o profeta profetizou? Onde que ele estava profetizando ali, ó? A tendência, o movimento, questões do dia. Então você vai investigar ali, ó, data, lugar, época, o escritor, a sua identidade, destinatário, característica. Isso é buscar o pano de fundo histórico, tá certo? Então o método histórico você vai analisar a partir da história. A partir da história você vai estudar aquele texto. Isso é muito importante, né, irmãos? Porque daí você acaba descobrindo coisas relevantes. Esse contexto histórico tem até um livro. Eu vou postar lá no grupo, não vou lembrar agora, que é o contexto do Novo Testamento. Para ele falar do contexto do Novo Testamento, ele começa lá no período interbíblico, né? Porque o período interbíblico ele influencia muito toda a narrativa, toda a história. Então, o período interbíblico que nós não temos nada escrito ali, ele é fundamental. Por que existe fariseu? Por que existe saduceu? O que eram esses grupos que nós vemos bastante, né? Fariseu, saduceu, doutores da lei, escribas. Quem que era esse povo? Aí ele vai estudar o império, né? Vai mostrar ali como que era o costume grego, que estava evidente, o costume judaico, a cultura, as três culturas que existiam, né? Cultura judaica, porque a Bíblia está relatando a cultura judaica, mas os próprios judeus eles tinham a cultura helênica evidente ali, né? Dentro da história, e também o império que estava reinando, que é o Império Romano. Então tudo isso é relevante para interpretar a Bíblia. Por exemplo, por que Paulo fala do véu? Será que ele está falando de uma doutrina? Que agora nós temos que usar véu, que as mulheres têm que usar véu? As mulheres, tem igrejas que fazem isso, né? A gente chama de igreja do véu. A igreja do véu. Mas por que Paulo fala do véu? Ele fala do véu porque ele traz à memória o véu persa, né? Que era comum em Tarso, as mulheres usarem esse véu. Daí já surgiu várias teorias, né? As prostitutas cortavam o cabelo, daí... Isso daí, que a gente tá... E para elas não sofrerem. Versão batista. Então essa também é uma das mais disseminadas, né? Mas só que tem a do próprio texto explicando, que essa ninguém fala, e é o próprio texto do contexto, que ele está falando do quê? De autoridade. Ele está falando de autoridade, e que as mulheres lá de Corinto estavam querendo sobressair na igreja, né? Querendo mandar, querendo desrespeitar todo tipo de autoridade. Então isso que é um problema. Quando Coríntios fala para ela calar-se, a mulher esteja calada, não é que Paulo... Todas as mulheres. Não é que Paulo é bravo, não é o Paulo bravo, o Paulo nervoso. Até porque o Paulo foi o Paulo nervoso, né? Tem um pregador, um pastor que fala, o Paulo bravo, né? O Paulo foi o maior defensor das mulheres. Paulo foi aquele que tinha maior capacidade para isso, né? Porque ele tinha cultura. O que ele fala ali é algo que é revolucionário. Nós não pegamos porque não é do nosso tempo, né?
Mas agora quando Paulo usa lá que o marido deve ágape a sua mulher, amar com amor incondicional a sua mulher, isso foi revolucionário para a época, porque ninguém amava as mulheres com amor ágape, amavam com amor só prazer sexual, que era a forma que os homens amavam as mulheres. Agora quando Paulo fala que o marido tem que amar incondicionalmente a mulher, isso é uma revolução, é algo revolucionário. Ninguém amava as mulheres. Então temos que, veja que é importante, né, conhecer o pano de fundo, né, a parte histórica. E a tua bacana, Não, é excelente, né? Na verdade, nós às vezes não temos tempo, claro, na igreja, no culto, às vezes, de fazer todas essas análises, né? O curso é importante, né? Estudar sistematicamente é importante. Você conhecer, ler bons livros é importante por causa disso. Eu gostei muito desse livro que eu vou passar para vocês. É assim, não questão de histórico, para você compreender todo o mundo do Novo Testamento, é imprescindível. Ele abrange muito, e tem aquele outro também, tem um outro que é só sobre o período interbíblico, né, que é do Enéas Tonini, né? Eu comentei já com vocês no básico. Aquele livro, Cristianismo através dos séculos, também é bom. Cristianismo através dos séculos. Esse é de quem que é? Você lembra? Quem que é esse daí? É a história do cristianismo. Nós vamos... Oi? É do Meyer Pearman. Então, realmente, né? Você vai ver a história, né? Daí você vai ver a história do cristianismo, né? Então, realmente, irmãos, isso aí é fundamental para nós que somos estudantes. Claro que não vai dar para nós estudar tudo, né? Porque é muita coisa, né? Muito conteúdo, mas tudo que a gente puder dar uma pincelada, a gente tem que dar uma analisada. E professor, uma vez o pastor pregou assim, ó, que o livro de Isaías é uma Bíblia resumida. Tipo assim, o capítulo 1 do Isaías tem a ver com Gênesis, o capítulo 2 tem a ver com Êxodo. Isso procede ou isso é invenção? Isso daí é uma interpretação, né, que eles que criaram, né, coerente, né? Por quê? Ele só quis detalhar mais, mas realmente o livro de Isaías é como se fosse uma mini Bíblia. Por quê? Que os primeiros 27 tem 66 capítulos, a Bíblia é 66 livros, né? E os primeiros 39 capítulos de Isaías são mensagens de julgamento, de juízo. Nós vemos que no Antigo Testamento era mais ou menos assim que a gente vê o desenvolver do Antigo Testamento, juízo, né? Juízo sobre as nações, juízo até sobre o povo de Deus que era rebelde. Já do 40 em diante, né? São 27 capítulos que tem, já o 40 já é uma mensagem de consolação, consolar. Então se refere aos 27 livros do Novo Testamento. Isso é uma cristocidência, vamos dizer assim. É uma cristocidência. Daí você já tem no Novo Testamento aquela aliança de paz, né? Uma nova aliança, né? Um Deus. O Deus sempre foi Deus de paz, né? Eles que não entenderam isso, né? O Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo. Então, é só uma curiosidade, né? Entra no campo de curiosidade bíblica, isso daí. Aí ele quis aplicar versículo por versículo. Se ele conseguiu aplicar bem, ele falou assim, que o livro de Gênesis era Isaías 1, o livro de Êxodo, Isaías 2. Se ele conseguiu explicar, né? Porque não adianta só falar, né? Tem que explicar o porquê, né? Não, porque quando você explica, por exemplo, ontem no básico eu tive a oportunidade, né, de fazer isso. No básico estava lá, que o Gênesis mostra o homem caído, o Êxodo mostra o homem redimido, né? De fato, em Gênesis o homem cai, em Êxodo é a saída, então é redenção, libertação através do sangue. Aí até no livro estava assim, que em Levítico o homem adorando, aí eu já mudei o termo e falei que é o homem sendo chamado, né? Porque o nome do livro de Levítico em hebraico é Vaikra, quer dizer chamar, né? E chamou, Deus chamou Moisés e disse, né? E daí fala do nosso chamado, né? Nosso chamado.
Aí o livro de Números é a nossa caminhada cristã. Por quê? O livro de Números fala deles no deserto caminhando. Não é a trajetória deles no deserto, a nossa vida é em rumo a Canaã, né? Então a nossa vida é nesse deserto, né? Das batalhas. E já Deuteronômio é o nosso destino, né? A nossa chegada na Canaã. Em Deuteronômio mostra ele chegando na porta de Canaã. Então é a nossa chegada na terra prometida, né? Então quando você consegue explicar, usar essa tipologia e explicar, daí é coerentemente, aí é muito bom. Agora só falar fica no ar. Quando você não tem muito tempo, então facilita, é melhor estudar assim, contexto, não fica muito ligado nessas coisas que não. Assim, tem coisa que não leva, né? Sim. Também muita, né? A minha vida é curiosidade só, né? Tipologia. Mas realmente quando você começa a estudar, você lê, desde o básico eu percebi isso, que essa semana estava meditando, eu preguei para o Nils primeiro, né? Olha. O Salmo, ele ficou quieto, geralmente ele não se manifesta, né? Mas então, foi muito bom, assim, porque o Salmo 63, até, só que eu li de manhã, e depois eu creio que ficou no meu coração e já estava muito em cima na hora de sair, porque ele fala, Davi, como ministro louvor, então a gente pega, geralmente, minha vida foi só salmo, né? Não só salmo, mas geralmente. É um livro mais devocional, né? A ênfase do salmo. E ele fala, né, que ali, não sei, as coisas das áreas. O salmista, ali, Davi, né, que estava no deserto de Judá, e literalmente ele estava numa terra seca, árida, cansada, que ele fala, né? E eu imaginei que, daí só que eu deveria eu queria estudar mais, que daí me deu curiosidade, até eu ia perguntar, né, o contexto dele, né? Mas você percebe que eu geralmente era levado só para esse, assim eu contemplo o Senhor, a tua glória, para ver a tua força, né? Mas ali leva você perceber que ele estava literalmente no deserto. Tanto que ele estava no deserto fisicamente e dentro também estava, né? Mas mesmo assim ele quis. Mas é interessante que você é levado, né, a perceber outras coisas que, assim, quando você não estuda, você passa batido. Você não pega. A tua fala aí me trouxe à memória algo muito importante que é para comentar. O comentarista aqui, ele vai usar sempre a parte, depois vamos chegar ali, vai falar da literalidade. Você tem que tomar o sentido literal, é o único sentido de você interpretar a Bíblia. Então isso daí já é isso que eu ia falar. É um fato dentro de um campo técnico. Só que a gente não pode esquecer que a Bíblia, ela é uma espada de dois gumes. A gente nunca pode excluir o gume da revelação, né? Então, se Deus te deu uma revelação, então você tem que atentar para essa revelação. Você tem que atentar. Às vezes é um momento que Deus quer te usar para você falar ali. E daí é claro que se você conhecer o pano de fundo, você conhecer aquela parte técnica, vai contribuir ainda mais, né, para a tua palavra. Nunca desfazer. Nunca vai acontecer isso. Então é muito importante entender isso. Senão a gente fica aquele negócio seco também só, né? Forminha, né? Não, semana passada eu ia falar isso para você. Assim, perguntar, né? Porque realmente a vida toda a gente lendo a palavra, e daí você pode ver, às vezes você está lendo um texto que 1000 vezes se leu, e de repente alguma coisa diferente no seu coração, né? Exatamente. Então a gente tem que ver isso também, né? E a semana passada esse texto realmente, assim, eu percebi que tanto é que realmente abençoou meu coração e teve essas coisas ali até o final, assim, que além, né, como você falou, da litera, Deus estava trazendo alguma coisa nova. Sim, então temos que atentar para isso, né? Que Deus revela, Deus abre o nosso entendimento. Às vezes uma palavra até única para o momento, jamais você vai repetir aquela palavra em algum lugar, aquilo que Deus te deu para aquele momento. Então a gente não pode ser seco também, né? Tem que deixar Deus nos usar, né? Porque Deus nunca vai nos usar contra a sua palavra. Nunca. Então, porque se o Espírito Santo se revelou, agora tem os achismos, né? Você não pode dar lugar para achismo, né? E achar que é o Espírito Santo que revela, né? Então achismo é uma coisa,
esse é outro ponto, né? Se o Espírito Santo revelou, ele nunca vai revelar algo contra a palavra, né? Ele vai revelar algo por dentro, né? Do contexto, com certeza. Agora tem os achismos, né? Tem a pessoa que acha as coisas. Eu acho que significa isso. Então isso daí já é achismos, né? Então, e às vezes você dá... Não, e o pior é que esses achismos aí vêm de religiosos, né? Vêm dos religiosos. Mas eu acho que quer dizer isso. Não o que você está falando, você está dando bases sólidas. Para ele que é aquilo, ele, não, mas eu acho que é isso. É tudo por Deus, você percebe. Eu não acho nada. Mas eu ouvi uma palavra no domingo e o irmão falou sobre a mulher samaritana. Não foi no domingo. Foi no domingo. Não, domingo o pastor Edson ministrou sobre a depressão. Anterior. Domingo agora foi... Fala da pessoa, não vai falar. Eu não quero falar da pessoa. Tá. Quero falar da interpretação que ele deu do texto, que faz 30 anos que eu leio Bíblia. Eu nunca ouvi essa interpretação. Né? E sabe, não tinha alguém inspirado para passar isso para mim. Ele falou que Jesus, ele falou para a mulher, vai precisar ter marido. Porque Deus tem um compromisso com a família. Deus, ele olha a família. Eu até achei interessante, mas eu nunca tinha visto por esse lado. Eu sempre entendi que não é o relacionamento que vai mudar a situação. A mulher teve 5, 6 relacionamentos e o 7 não era o marido dela. Teve 5, né? E o sexto? E o sexto não era o marido dela. Aí eu fiquei pensando, puxa, eu nunca vi uma interpretação desse tipo. Que Deus vê a família, ele olha para a família, por isso que ele vai buscar teu marido. Eu não sei se o senhor já viu. É uma interpretação válida, é importante, né? Do texto. Por exemplo, lá em Gênesis, inclusive ele fala sobre Gênesis. Tá lá em Gênesis, se você pegar os rios dá para você colocar as características dos filhos. Já preguei sobre o significado dos rios, sendo como características dos filhos, né? De uma mensagem no culto de família. Então são coisas que realmente têm revelações, né? Revelações que dá para você tirar. E isso é importante, porque seria Deus que ilumina, né, a mente das pessoas para fazer tais análises. Então isso é importante, porque disso, a Bíblia é uma espada de 2 gumes, né? Tem a literalidade lá da história, né, que Jesus quis romper aquela barreira entre samaritanos e judeus, né? Então, quebrar aquele paradigma, né, aquele protocolo. Então, e os discípulos não estavam preparados para isso, e Jesus dispensou, né, os discípulos. Tanto é que eles ficaram meio bravos, né? Meio assim, né? Eles só não manifestavam, mas eles ficavam meio retraídos. Se você arruma um tema, você quer pregar sobre um tema, você pode puxar todos os versículos parecidos com aquilo e usar de exemplo e colocar dentro do tema, sabe? A temática te dá essa possibilidade, né? A expositiva você se prende ao texto. Se o cara está pregando sobre família, ele pode, ali tem uma coisa de família, marido, mulher, ele pode sentir o tema. Então, e às vezes é coisa assim como ele falou, às vezes a gente passa pelo texto a vida toda, né? E daí vem alguém. Sabe, na terça eu cheguei lá em casa e falei para ele, como o senhor tem texto de Pedro, lá no Jesus, né? Tu me ama, mas a tradução tá bom, falou comigo, me alegrei, eu disse, mas o senhor já tinha te falado já para você. E você não soube o que o senhor te falou, você tem que ter. Eu já tinha até falado também, mas você viu como é que é o momento, né? Falei assim, não, acho que é porque ele é professor, não fundo daí. Aí você, mas ele nem falava isso. Ela deu bola. Aí ele não deu bola.
Eu falei, Essa nunca dela. foi uma... Não, 10 depois, já 9 e pouco. Né? Não, foi De repente ele falar falou, que você eu tá não cansado. sei, tinha menino, né? Não. É o cansaço mental. Cansaço é. Então, você não quer parar? A que horas? Não, eu já vou parar, só vou falar do último método aqui. Não vou, não, eu vou até meia-noite aqui se vocês quiserem. Não, Porque... eu tô com fome, Acho que é o cheiro que está chegando aqui, né? Irmãos, método teológico é o que nós estamos fazendo, né? O que fizemos no básico é separar pontos teológicos, né? Doutrinários para estudar. E o devocional é aquele estudo que você faz para si. Certo? Então é tranquilo, esses métodos. Analisem a parte B aqui que vai ser mais puxadinho aqui. Muitas regras que não vai ter como a gente analisar todas. Eu vou pegar, vou enxugar bastante aqui essa segunda parte. O devocional seria assim, o mais popular, né? A gente aprende, é discipulado, aí vai só para devoção, né? Isso, né? Só para. Não tem aquele conhecimento teológico, vai para devocional. É aquela parte prática, né? Fala do... Você tem aquilo assim, quando, onde. O devocional antigamente era muito usado, né? Hoje a maioria por causa da correria não fazem mais, né? Mas o devocional é aquilo que você pega a porção do texto e vai aplicar. Né? Tem até livros, né? Que falam, livros devocionais, daí tem uma porçãozinha para você meditar, estudar, então é importante isso aí. Isso é importante, porque cada ponto, porque se você pegar a Bíblia e ler de Gênesis a Apocalipse, você não vai entender nada. Se você não pegar um objetivo para ler. Eu não vejo, sinceramente, eu não vejo pessoa que diz assim, eu li a Bíblia, é importante ler a Bíblia toda, claro, mas eu li a Bíblia toda tantas vezes, mas o que você entendeu dela? Às vezes não entende nada, né? Tem gente que não entende nada, já leu 50 vezes, mas nunca entendeu nada. Então o devocional ele é muito mais importante do que o ler a Bíblia toda, porque você vai meditar naquela porçãozinha. Então, isso é importante. Agora, se você pegar uma vida de 30 anos lendo a Bíblia, já se não dá para conhecer alguma coisinha? Dá para conhecer, né, cara? Você não vai conhecer tudo. É impossível a gente conhecer tudo. Conhecer a Bíblia toda. Não vai, é uma fonte inesgotável. Então a gente vai morrer e não vai conhecer a Bíblia toda. Então isso é muito importante. Devocional, eu acho bem mais importante que você pegar, porque a Bíblia tem quebras, né? Não está escrito em ordem cronológica, tem quebras na história, e você tem que saber. Se você souber separar a história, pegar uma cronologia, estudar a partir daí, aí é outra coisa, né? Tá certo? Vamos lá, irmãos, nós temos pouco tempo para encerrar. Irmãos, princípio de interpretação do texto. Página 91. Vamos a algumas regras eu vou ler aqui, não vou ler. Meu pai já está me devendo. Vou ler tudo, não tem como ler tudo, né? Irmãos, a gente já estuda a Bíblia partindo do pressuposto que é a autoridade suprema, né? Questão de fé, doutrina. Isso aqui é tranquilo para nós. Isso aqui é fundamental, irmão. Isso aqui eu aplico muito na minha vida. Aplico muito. A Bíblia é a melhor intérprete, a segunda regra lá da página 91, regra 2. A Bíblia se interpreta com Bíblia. Bíblia, isso tem essa máxima. Bíblia interpreta a Bíblia. Então esse é um ponto fundamental para nós. Aí quando a gente não consegue uma interpretação, a gente pode ir caminhar para linhas teológicas. Aí você vai. Mas primeiro, Bíblia se interpreta com Bíblia. Certo? Então, quando a gente fala de Bíblia se interpreta com Bíblia, é a Bíblia interpretando a si mesmo dentro do seu contexto. Por exemplo, quando a gente usa, na Bíblia fala lá das noivas, né? Fala das noivas. Noiva na Bíblia é igual esposa. Noiva na Bíblia é a mesma coisa que esposa. Noiva para nós é algo que não tem muito compromisso, né? Algo que um noivado pode ser rompido a qualquer hora, né?
Na Bíblia, quando usa o termo noiva, não poderia ser rompido a qualquer hora, precisava de um divórcio. Agora não. Por quê? O noivado da época lá já era o casamento. Já tinha que ser feito na frente de um juiz de paz. Então quando a gente lê lá que a noiva de Cristo, noiva do Cordeiro, já é esposa. Tem traduções que já traduziram assim, né? Esposa. Então, a igreja já é a esposa, a igreja não é a noiva de Cristo. A igreja é a esposa de Cristo. Então você tem que interpretar ela dentro do seu contexto literal. Certo? Aí você não erra, aí você não falha. Vamos mais para frente. Eu marquei ali, ó. Dependa da fé salvadora do Espírito Santo. Não, o Espírito Santo é o intérprete da Bíblia. Lembra que eu coloquei aqui? Acho que eu coloquei para vocês, né? O Pai é o autor, o tema é Jesus e o intérprete é o Espírito Santo. E você tem o Espírito dentro de você. Por isso que cada leitor é um intérprete. Nós temos que sempre ler a palavra. Interprete a experiência pessoal à luz da Escritura e não ao contrário. Esse é um problema do pentecostalismo. A gente espiritualiza tudo, né? Espiritualiza, né? Então não podemos espiritualizar as Escrituras. Vai ter isso aqui mais para frente. Irmão, mas aconteceu isso. Então ele já faz uma doutrina de uma experiência pessoal. Não. Certo? Então, olha lá. Interprete a experiência pessoal à luz das Escrituras. Então, se você tem uma experiência pessoal, às vezes é um negócio que é só para você ter. Não queira que os outros façam também. Tem gente que já quer que vire doutrina, né? Então, muito importante isso. Por exemplo, diz que vocês conhecem, né? O pastor da Batista Lagoinha, né? Pastor Márcio. Márcio, né? Diz que ele andou uns 3 anos descalço. Deus pediu para ele. Eu não. Nem raspei minha cabeça. Nem raspar a cabeça nem a condição. Eles aqui a gente tem muita condição. Então, é uma experiência. Ele disse que nunca. Não, acho que ele nunca ensinou, porque o pastor Márcio é um homem. Então, ele nunca pediu para os outros fazerem isso. Ele já ficou bastante tempo barbudo e que era voto também, mas ele nunca acho que orientou, né? A igreja fazia isso. Mas no nosso caso aqui, houve uma forçação de barra. Houve essas coisas? Depois você apaga esse parte. Em 2013 começou lá, né? Começou lá. E daí foi aonde nós percebemos assim, que o Espírito Santo não estava naquilo, entendeu? Só que como nós sempre fomos muito... Não, entende não. A gente está aprendendo aqui, né? Nós somos muito subjugados. Então, o que acontecia? A gente ficava... Eu lembro que a gente ia para casa assim... Ai, Senhor, tem misericórdia, né? Eu estou sendo rebelde porque a gente não sentia nada daquilo, entendeu? Porque a gente não podia cantar cântico alegre por causa que nós estávamos no tempo de pano de saco. E daí a igreja, a gente percebeu que o Espírito Santo... Proclamaram o jejum? Proclamaram o jejum à luz do Antigo Testamento? Não, mas um vestido de pano de saco? Ninguém podia fazer festa, ninguém podia fazer nada. Você tinha que ficar triste, cara, tem que ficar triste. E aí eles... Foi aí que, sabe? 7 de setembro? Estava melhor que nós. Estava fora. Ele ficou bastante tempo bem longe da prisca. Você estava na alegria. Para vocês tristes, né? Até o final do curso vai escrever um livro sobre nós. Então, realmente, isso daí é o quê? É modismo. Hoje dessa eu escapei. Amém, glória a Deus. Por exemplo, Paulo fez um voto de nazireado. Deixa pra lá nesse Deixa em off. Paulo fez um voto de nazireado, mas ele nunca mandou a igreja fazer esse voto. Paulo fez. Então, experiência pessoal, irmãos, é tua. Deus pode te pedir para fazer várias coisas, mas é você, né? É você, exatamente. Deus pediu para Isaías andar no
pediu para a nação andar. Então, às vezes Deus vai pedir alguma coisa para você. Seja sensível à voz de Deus. Então Deus pode pedir várias coisas para nós. Aí nós temos que entender. Porque uma coisa é a minha experiência com Deus, outra coisa é a tua. Então cada um tem a sua experiência. O pastor tem. Daí isso é o problema quando quer impor, né? Achar que Deus revela só. Daí fica aquele negócio, né? Deus só se revela ao pastor. Então nós somos meio vacinados assim nesse ponto. Pastor João raspa a cabeça, obrigada, porque os 3 pastores rasparam. Chamaram o cabeleireiro lá. A cabeleireira vai raspar. É porque a filha uma vez raspou, né? E daí. Daí todo mundo tinha, né, uma parte aqui. Dita tudo aí. Mas até que não ficou feio. Não, tá falando, não lembro do pastor João. Não ficou feio, mas ainda bem que cresceu, né? Não ficou feio. Então realmente não. Esse realmente é um problema quando Deus se revela a alguém e ele quer passar aquilo como doutrina, né? Sandrinho andou até descalço. Andou, ele era essa aula. Demorou para se converter. E olha, era irmão do pastor aí. Entrou nessa vibe. Entrou. Então daí a gente pensa que está fazendo coisas agradando a Deus. Deus vai falar assim, que larga a mão de bobagem, meu filho. E Deus não está nem aí, né, com essas atitudes, né? Porque às vezes você não está fazendo. Agora, se Deus pede para você, aí é outra coisa. Sim. Diferente. Agora, quando você lhe é imposto, né, algo, isso daí é o que os judeus estavam querendo fazer com os gentios, né? Querendo impor, eles guardarem sábado, impor circuncisão, estavam querendo impor um costume. Isso acontece até hoje com modismos, com roupagem de espiritualidade, né? Eles trazem uma roupagem de espiritualidade naquilo e a gente compra, né? Compra. Vamos tomar cuidado. Irmãos, eu marquei a regra 8, depois vocês leem todas, porque não tem como a gente fazer todas. Nós interferimos. A regra 8, apesar da importância da história da igreja, ela não chega a ser decisiva na fiel interpretação da Escritura. Isso aqui, presbiteriano, batista, eles se apoiam muito. Presbiteriano e batista, eles interpretam a Bíblia à luz da história da igreja. Eles vão seguir muito uma lógica da história da igreja e a Escritura fica quase que subjetiva, quase. Então isso é um problema. Por quê? Nem tudo que Agostinho foi um excelente teólogo, muito melhor do que eu. Muito melhor. Com certeza. Agora ele errou muito também. Ele falhou. E a falha dele falhou. Então, eu acerto muitas coisas aqui, mas eu posso falhar em muitas coisas também. Então, o que é verdade absoluta? É a palavra de Deus, né? Então a palavra de Deus é a verdade absoluta. E às vezes a gente tem um teólogo como o supremo, né? Como faz os calvinistas, como fazem os arminianos também. Não, essa briga vai até a glória, né? Não tem, né? Não tem. E daí até agora e esse que é o problema, irmãos, que eu vejo. Fica um lado puxando para o outro, é dois polos. Tem que achar o equilíbrio. Eu acho assim, mas por causa do povo, né? Que segue também, né? Não segue o jeito que segue, daí ele fica chato, né? Não, daí fica também, é que tem os extremos dos dois lados. E a Bíblia é equilibrada. E a Bíblia vem antes desse camarada, né? Vem antes de Calvino, a Bíblia veio antes de Lutero, veio antes de... Então, irmãos, a Bíblia, ela é a fonte. Eu posso ter uma interpretação equivocada hoje. Porque lá daqui a 10 anos, vão interpretar talvez aquilo que nós estamos falando aqui seja obsoleto perto do que eu passo para vocês. Hoje nós temos essa revelação que eu passo para os irmãos, mas daqui a 10 anos pode ter a visão, pode estar bem melhorada, isso que a gente
esteja passado. Assim como passou muitas interpretações e já caíram já na obsolescência, né? Não sei se eu consegui falar a palavra. Obsoleto, né? Obsoleto. Então é importante nós entendermos isso. Doutrina bíblica são eternas. Agora a compreensão, por isso que os princípios e os aplicativos, que é importante entender, princípios são absolutos, não mudam. Agora os aplicativos mudam, né? Mudam. Então, isso é muito importante, a gente aplicar. O que Paulo fez? Paulo, ele usa o princípio e aplica para o seu contexto. E o contexto lá era que a melhor maneira era que a mulher não falasse, porque a mulher não tinha a mesma educação que o homem, dentro de um contexto da cultura. Hoje não, hoje tem mulher que tem muito mais cultura que os homens. Então, não podemos usar esse aplicativo. Então, isso é importante entender. Princípio é absoluto, princípio, a doutrina é eterna, agora ela não muda, ela sempre existirá. Agora, a forma de analisar as doutrinas, elas vão mudar. Forma de analisar, por quê? O homem de hoje não é o mesmo homem de ontem, por exemplo. Você não é o mesmo de ontem, você muda. Mesmo no nosso caso, assim, né, a gente vê assim, teve lógico essa parte, né? A gente saiu daquele ambiente, né? Mas quando a gente saiu, a gente percebe isso aqui, que nós estamos em um grupo que assim, não era todo mundo de uma célula, de uma coordenação. E quando a gente juntou, né, aqui que a gente não era da vida mesmo, que era grande, a gente percebeu que a gente culminou assim, Deus, né, mostrou muita coisa, assim, quebrou o paradigma, que a gente era muito preso, né? Muito preso. A essa visão. Mesmo a gente não sendo, a gente está aqui, ó, né? E o Silvana, que era próximo a mim, mas aqui era todo mundo de um lado e um lugar. O grupo é grande na igreja, 1000 e poucas pessoas, né? E quando a gente juntou, a gente, poxa, além do Senhor ter mostrado, né, aquilo que realmente precisava na época de uma atitude, mas o Senhor nesse foi em processo, sabe? E aqui com você, fazendo aula mesmo no passado, a gente percebeu, né? Quanta coisa Deus tem mostrado, né, pra gente. Abre, né, a visão, porque é a palavra, né? A gente procura sempre aplicar a palavra, e a gente tá vendo isso no básico também, os irmãos. Eles dão risada, né? Porque igual nós, né? No básico, nossa, eu fazia tudo isso. Mas eles já estão libertos, entendeu? Sim, não, sim, então. Só que é engraçado porque a gente entendeu, né? A gente lembra. Mas vocês é um grupo mais de obreiros, né? Não é? Todos eram. Tem uma boa parte da liderança, né? Era mais na liderança, né? Então eles já acho que mais membros, né? Tem também. Tem lá. Tem, né? No básico. Então, mas eles também sempre relembram, né? Sim. Algumas coisas. Então isso é importante, ó. A história é história da igreja. A história do cristianismo, não comentou de um livro. Agora não é porque aconteceu lá que eu tenho que aplicar aqui. Não é porque eles acertaram para lá que eu vou aplicar aqui. Eu tenho que aprender. Paulo usou isso de forma fenomenal. Tudo que foi escrito para nós o quê? Entendimento. Não foi para nossa prática. Para nós entendermos. Para nós entendermos, conhecermos, aprender com erros e com os acertos. Agora não é porque eles praticaram lá que vai dar certo aqui. Por exemplo, trindade. O termo trindade não é um termo bíblico, é um termo que hoje tem ideia de 3 divindades. Não existe 3 divindades. Deu certo lá, século IV. Aqui já não dá, já entra um conceito complicado. O que a Bíblia fala? Divindade. Quando fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então isso que a gente tem que entender, que não é porque foi um grande teólogo que ele acertou 100%. Ele tem que aprender com os acertos e com os Orígenes. Orígenes, os pais da teologia, né? Um camarada tremendo, muito se baseado no escrito dele. Porém, ele chegou ao ponto de loucura, vamos dizer assim. Ele atingiu uma santidade que ele queria,
ele chegou a se castrar. Eu tinha um amigo também que fez um cano de vidro e... Meu Deus. Mas isso Não, é culpa dele, santificado. Aí, eu não... Fazia Tá bom até aí. o 8º dia, Circuncidar? Você queria circuncidar? ele circuncidou, ele mesmo fez. Então chegou aos extremos, porque é uma falsa interpretação, não entende, né? E acha que tem que aplicar. Tem? Você pensa que é só lá no século II? Não. Bom, a gente já viu que não quer pensar. Então, irmãos, a Bíblia foi escrita na linguagem humana. Daí ele coloca aqui na regra 1, página 93, que a escritura tem somente um sentido e deve ser tomada literalmente. É claro que a princípio, você vai ser um estudante, você vai tomar os textos literais, como eu falei. Tem a parte da revelação que a gente não pode excluir, certo? Mas é que ele entra naquela outra regra aqui. Experiência pessoal é a partir da escritura, não... Então, cuidado aqui, né? Experiência pessoal não vai, por exemplo, a experiência pessoal não pode dar regras para a Bíblia. É a Bíblia que dita regras, né? A gente interpretava muito errado aquele texto que dizia o espírito do profeta está sujeito ao profeta, né? A gente falava que o Espírito Santo estava sujeito ao profeta, né? Muitos falavam, mas não, é o espírito do profeta, o nosso espírito Está humano. sujeito ao Espírito Santo. Oi? Está sujeito a Deus, não a... Isso, é o espírito do profeta, o espírito humano. Aí muitos aplicaram que o Espírito Santo está sujeito ao profeta. Então isso é um erro, né? É o espírito do profeta. Então se você tem uma revelação, aí muitos no meio pentecostalismo, né, recebe a profecia, já pula, já atrapalha a pregação, né? Que Deus, isso aconteceu muito, né, Senhor? Então tem que tomar cuidado, né? Espere o momento certo para você. Se receber uma revelação, peça entendimento para que momento que é para você falar. Às vezes Deus te deu uma revelação, não é nem para aquele dia que é para você falar. Ah não, o que Deus me deu não leva para casa. Não, eu não levo nada para casa. Tem coisa que é para você levar, que é para você mastigar, que é para você entender primeiro, para você saber transmitir. Então, porque às vezes, não, essa revelação, se você não souber entregar, você pode matar a pessoa. Na fé, você não soube, não teve sabedoria para transmiti-la. Então, os dons temos que entender. Certo? Outro ponto aqui, ó, mais para frente, lá, ó, princípios, na página 94. Princípios históricos de interpretação vai mostrar a Bíblia, né? Como mostrando a história de Deus, da criação do homem. Isso aqui não precisa nós se apegarmos. Ó, no recursos de exegese, lá na página, vou pular lá na página 96. Recursos de exegese nós já comentamos, né? Que é extrair do original. Exegese é a prática da hermenêutica que você extrai do original. A linguagem é a forma de expressão. Então é por isso que é importante as figuras lá de linguagem, né? Lá, ó, linguagens e recursos técnicos estão juntos, né? Por quê? Porque ali, ó, no recursos técnicos, os escritores eles usaram recursos para ser escrito, porque era para não ser mecânico. Então a pessoa recebe a revelação de Deus, ela vai ter que saber como escrever essa revelação, senão fica sem inteligência a mensagem. Então não é assim, eles receberam e já escreveram, não, eles tiveram que processar. Por exemplo, Isaías teve a possibilidade, a capacidade de ter um estudo privilegiado, então ele vai escrever melhor, é um dos escritores que mais escreve, né, de uma forma bem elitista, vamos dizer assim, né, bem rebuscada, porque ele sempre aprendeu no palácio. Agora temos um boiadeiro lá, né, Amós, que escreve mais rusticamente, mas não quer dizer que a mensagem de Isaías é melhor que a mensagem de Amós. Ambas têm a sua equivalência. Então Deus usa o elitista
Deus usa a pessoa da elite, mas Deus usa também pessoas simples. Não é? Tem um pregador que fala, né? Deus usou até um termo que pessoa, Deus usou até o termo dele, vou usar, Deus usou até uma pessoa que foi corno, né? Que foi Oséias, né? Uma pessoa que vivia como um corno, né? Bom, pelo menos faz os irmãos dar risada, né? Então Deus não escolhe, Deus usou um jumento, Ele usou um... Então Deus não é elitista, né? Deus não vai usar só o que é importante, né? Exatamente. Então, e a mensagem de Oséias é uma das mais poderosas que representam, né? Oséias teve um ministério mais difícil, né? O ministério do boi, Lembra o irmão que não falava agora que ele fala, né? Teve o ministério do boi. Então, difícil. Foi seu pai. Essa já é outra nossa. A próxima aula. Próxima aula. A gente acontece. Não, a hora que eu não tiver com a câmera desligada. Então, observa que Deus usou pessoas, claro que isso aí é um termo coloquial nosso que ele usa brincando, né? Para realmente causar riso. Então, Deus usa todas as pessoas dentro da sua capacidade. Deus usou Pedro, Deus usou Paulo, Deus usou diversas pessoas. E eles escreveram conforme a linguagem que eles conheciam, que eles usaram. Nós bloqueio a compreensão. Isso nós já falamos, né? Que é o quê? A Bíblia, eu sempre falo isso, a Bíblia não foi escrita no século 21. Então ela tem o tempo, e o tempo é antigo, nós temos que estudar aquele tempo para poder entender. O tempo de Gênesis lá é diferente do tempo de Mateus. Então você tem que colocar cada um no seu devido lugar. A cultura ela desenvolve, ela muda, ela é transformada, ela tem influências, ela recebe influências. E nós temos que entender por exemplo, por que o povo o povo adorou um bezerro? Da onde surgiu isso? Isso surgiu lá do Egito. O povo vai trazer muitas coisas da cultura babilônica para quando eles saem do cativeiro babilônico. E só porque eles trazem essas culturas a gente vai ter como espiritual? Não, tem que separar. Por isso que Jesus vem e separa. Mostra para eles que eles estavam religiosos. Eles estavam numa religiosidade extrema, por causa da cultura que eles aprenderam lá. Então, nós temos que aprender esses pontos aí, culturais. Daí, se eu pegar lá e querer aplicar aqui, por exemplo, aquele que olhar para uma mulher já pecou no seu coração, já adulterou com ela. Se Jesus escrevesse para o povo brasileiro no século 21, é fácil interpretar esse texto, né? Nossa cultura brasileira que sexualiza a mulher. A mulher é vista como exposta, né? Até no fora do Brasil, como esse símbolo é tranquilo. Agora, qual que é o significado na época, lá no local? Os homens, eles viam a mulher só como fruto de prazer para dar filho. Não mudou muito, né? mas qual que não é um prazer sexual para eles simplesmente, era também o da procriação. Então Jesus está dizendo, aquele que vira a mulher só com esse intuito, ele já peca no seu coração. Ele não está falando de olhar, passou a mulher, olhou, já pequei, daí a pessoa fica atormentada, né? Estou pecando toda hora. Não vou tomar ceia. Não vou tomar ceia porque passou a mulher e eu acabei olhando. Daí tinha gente que falava lá, olhar uma vez é tudo bem, agora olhar a segunda, não é isso que Jesus está falando. Então nós temos que entender esse ponto. Meu Deus. Não é? Outro ponto lá do casamento.
da questão do divórcio, lá que eu expliquei lá no encontro de casais, eu expliquei para os irmãos. A questão da separação, né? O repudiar, isso foi no culto aqui, né? Do repudiar, que as mulheres eram repudiadas por qualquer coisa, né? Eram mandadas embora por qualquer coisa, que tinha uma das visões teológicas, viu? A visão teológica. Você vê como às vezes a visão teológica não ajuda, não coopera, por isso tem que ir para a Escritura, para o contexto. O que eles estavam fazendo? Eles estavam casando, não agradou. Por isso que a mulher era um objeto, e Jesus disse que aquele que olhar para ela como ela sendo isto, já peca no seu coração. Por quê? Casavam e descasavam, os homens podiam, as mulheres não, né? Porque raramente, às vezes tinha homem que estava ligado a 15 mulheres, E elas não podiam. elas não podiam, só se desse carta de divórcio, nem todos faziam isso. Aí os próprios discípulos falaram, se for assim a condição do homem, olha só, se for essa a condição do homem, dele não poder repudiar por qualquer coisa, não vamos nem casar. Viu qual que era a visão do homem naquele período? Então, daí você entende o porquê lá da mulher samaritana, né? Ela casou de fato 5 vezes, só que nessa sexta ali, ela estava vivendo nesse estilo de vida, e não estava sendo uma mulher oficial daquele marido, porque aquele marido estava ligado a outra mulher. Por isso que Jesus disse, né? O que está contigo não é teu. Não é que ela era uma mulher adúltera, né? Como a gente ensinamos, né? Que ela estava em adultério. Ela teve 5 relacionamentos. 5 relacionamentos. Igual, dentro da lei. Ela não obedeceu. Ela tinha 5 relacionamentos dentro da lei, certo? Porque a mulher adúltera, não tem que entender, a mulher adúltera que era pego, que era tida como adultério, ela era apedrejada pela lei. Ela não ficava viva. Ela estava viva, bem viva. Ela não tinha como, a mulher adúltera pela lei tinha que ser apedrejada. Não foi aquela questão que fizeram, testaram Jesus? Ó, pegamos em adultério, a lei manda apedrejar. Eles apedrejamos e ela não. Meu pai querido, como é que nós vamos pegar isso? A vida inteira o povo vai chamar a mulher de adúltera, né? Então Jesus expôs o contexto. Expôs o contexto. Ó, você teve 5, você casou dentro da lei, legalmente. Só que agora, esse que está com você está ligado a outra. Esse é contexto, né? Eu estou contextualizando. Então daí a gente entende melhor, quando a gente conhece um pouco mais. Por isso que cultura judaica é importante. Agora, saber estudar cultura judaica para não querer aplicar como uma doutrina aqui, né? Daí fazer festa, fazer as coisas que não convém a fazer. Então tem que estudar cultura judaica para entender o contexto e não para servir isso, para criar doutrinas, né? Então isso é importante a gente conhecer. Porque daí você conhece a visão que a Bíblia mostrou. Por exemplo, tem cursos que fazem isso, né? Só que às vezes é carinho, né? Esses cursos, mas e tem poucos, tem que saber com quem estuda, porque senão tem uns que levam muito para o judaísmo, como tem, né? Então tem os ministérios que depois posso falar para os irmãos, né? Agora está gravando. Não, mas tem que tomar cuidado com certo lá, ministério ensinando Sião, eles puxam muito para o judaísmo, puxam muito. Aí eles o que eles estão fazendo? Judaizando o cristianismo, coisa que Paulo já combateu. Então tem que tomar cuidado. Ó, 3 erros a evitar. Interpretação errônea da passagem. Aqui ele dá a interpretação na 98. E ele erra na própria interpretação. Que ele coloca como certa. Lá diz a mulher, a igreja. Primeiro, a igreja vai surgir depois da morte de Cristo. Não é? Coloca lá, mulher. Estão lá na página? 98. Isso, a igreja, o fermento, o evangelho, as 3 medidas do mundo. Ele diz, a interpretação correta é, a mulher, a falsa religião, introduz não o evangelho, mas sim doutrina adulterada no meio dos homens. Isso aí ele mesmo errou. O que significa? O que significa a parábola? As 3 medidas de farinha que ele quis que levedasse é o que está escrito aqui, ó. Vou jogar na página. Joga para a página 101.
as 3 classes de povo, é isso que significa as 3 medidas de farinha. Judeus, gentil, que é as nações, e a igreja. E o que é porque o levedar é o crescer, acrescentar. 99% das vezes o fermento na Bíblia é negativo, 1% não é, porque todas as ofertas não iam fermento. A única oferta que ia fermento era a oferta de ação de graça, que era a oferta livre de pecado. Então tem que atentar para esse 1%, por isso que não posso seguir uma lógica. Tem que atentar para isso. Então, nem tudo que quando está fermento tem que saber entender o contexto. É pecado. E quando a Bíblia diz assim, o reino dos céus é semelhante a uma mulher, ele já está dizendo que o reino dos céus vai ter pecado. Então o fermento ali não vai ser pejorativo, negativo. O reino dos céus é semelhante a uma mulher, que ela esperou que fosse levedado, ela aguardou que fosse levedado. Então é o que? É o Espírito Santo querendo habitar nesses 3 medidas de farinha. Primeiro ele tentou agir nas nações, mas as nações rejeitaram. Segundo, ele tentou agir em Israel, Israel rejeitou. E por fim, a igreja é a única que ele conseguiu levedar a massa, certo? E daí sobre Israel e sobre os gentios vai acontecer na grande tribulação em milênio, vai se cumprir. Então tem que interpretar a Bíblia a partir desses 3 grupos. Tem coisa que é para judeu, não é para nós. Tem coisa que é para as nações, para os gentios, não é para nós. Tem coisa que é para a igreja, isso daí é para nós. A gente tem que pegar as partes que falam sobre a igreja, porque nós somos a igreja, certo? Então, olha lá, espiritualização da escritura, já comentei, cronologia errada, então tem que tomar cuidado. Olha, interpretação literal, figurada, simbólica e profética, eu já coloquei aqui para os irmãos, né? Figurada e simbólica é quase a mesma coisa, né? Aí tem a profética que ele não colocou aqui. Aí temos ali, ministério de Jesus, que ele coloca como rei, profeta e sacerdote. Ele coloca 7 dispensações. Não, na Bíblia não existe 7 dispensações. Aqui foi o Dr. Scofield que separou a Bíblia em 7 dispensações, tá? Vem o termo economia, que é administrar. Não existe, até porque o homem, se existisse um período de inocência mesmo, como diz aqui a primeira, inocência, o homem não poderia ser tido como culpado, né? Ele errou inocentemente. Então ele não podia ter algum. Então, e também tem outras incoerências que não está no livro, aqui ele resumiu. Mas é uma das formas de interpretar a Bíblia. Ele separou a Bíblia, Gênesis, Apocalipse, dentro desse ponto. Assim como as alianças, né? Depois eu coloco 7 alianças, aqui ele colocou 8, mas são 7 alianças que Deus fez com o povo. Quantas dispensações tem na Bíblia? Biblicamente, eu vou encerrar aqui, Biblicamente, existem 3 dispensações, que eu ensinei para os irmãos já no básico lá, né? Dispensação do mistério, que é o mistério escondido. Mistério escondido. Era um mistério, era o que estava escondido, né? Paulo que tem essa revelação, né? O mistério oculto é Cristo em 2 partes, né? É Cristo escondido no Pai, porque ele estava no seio do Pai, e a igreja escondida em Cristo. Então, essa dispensação do mistério vai desde a eternidade até a encarnação de Cristo. Certo? Quando ele encarna, ele vai estabelecer uma nova dispensação, uma nova forma de administrar, que ele vai chamar de dispensação da graça, né? A graça revelada, o que é o mistério revelado. É Cristo revelado às nações. Em outro momento. E a dispensação da plenitude dos tempos, que é o cumprimento de todas as coisas. Então, dispensação do mistério, desde a eternidade até a encarnação de Cristo, certo? Dispensação da graça, quando Cristo encarna, né? Até o arrebatamento.
Aí com o arrebatamento vai começar a plenitude dos tempos, que é o cumprimento. Onde que está isso, irmão? Efésios 1:10, dispensação da plenitude. Efésios 1:10, dispensação da plenitude. Efésios 3:2, dispensação da graça. E Efésios 3:9, dispensação do mistério. O que Paulo fez? Paulo escreveu ao contrário, só isso. Não, ele só fez, ele fez de trás para frente, né? Ele colocou primeiro, ele colocou lá no 3:9 a do mistério, que é a primeira. Ele colocou no 3:2 a da graça, que é a segunda. E no 1:10 ele colocou a do plenitude dos tempos, que é a última. Por que ele fez isso? É por causa do contexto que ele vai escrever. Então ele está ao contrário ali. E eu passo isso ali para vocês no grupo, certinho, para vocês terem lá o escrito. Mesmo, eu agradeço.